Oi, amigos, tudo bem? Tudo ótimo com você? Espero que você esteja maravilhosamente bem. A vida é maravilhosa, né? E você pode se conectar com o que existe de melhor. Hoje o Ruivo Quer Saúde vai trazer um fisioterapeuta que conhece muito de osteopatia profundamente. Será que a osteopatia é só um tratamento para mexer ali em partes visíveis do corpo ou vai além disso, né? Vou falar com ele, que é o Rodolfo Leite Sequeira, que você vai conhecer esse sorocabano que tem um assunto ligado às técnicas da osteopatia alinhadas com a espiritualidade. E você, claro, com muito amor e carinho, é meu convidado especial. O cara é gigante, olha o tamanho do cara, meu. Mostra ele aí, ó. É grande, hein? É grande a criança, hein? Você tá bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. E você? Tudo ótimo. Tudo tranquilo, na paz? Na paz. Quantos anos de jiu-jitsu mesmo? 25. 25 anos, né? Por que o orelha fica mais fortalecido? Por causa do kimono, né? Do A kimono? raspagem de estar passando Ah, é a guarda. raspagem, é isso? Na hora de passar a guarda, tá 25 lutando, a perna vai Ó, batendo na orelha. o próprio arte marcial que levou você para a espiritualidade? Não. Isso aí já vem desde criança. Já. Desde criança? Desde quando eu era menino. Ou seja, então você tem uma certa mediunidade. Isso. Sou médium. Trabalho médium? também há 20 anos na mediunidade. Ai, que maravilha. Falaram para mim, eu vi uma entrevista esse tempo atrás de espírita, que o médium ele vem para pagar alguma coisa de alguma coisa que ele fez lá no passado. Ele vem fazer um serviço aqui de As caridade. dívidas acumuladas. As dívidas acumuladas, Sim. você concorda com isso? Concordo. O que será que você pode ver no passado, hein, filho? Acho que é bastante coisa. Dá para saber ou não? Dá, né? Eu acho que não é intuito saber, né? Mas eu fui na hipnose astrológica que eu fiz uma hipnose astrológica baseada no meu mapa astral, né? Eu voltei um pouquinho no inconsciente, segundo o trabalho que foi feito nas 12 casas do meu mapa, e aí eu disse que foi terrível mesmo. Viu? Eu fui meio picaretão lá, então, por mais que eu não quisesse ser aqui nessa vida, eu não passava aquela segurança para as pessoas ficavam meio assim, sabe? Desconfiando, aí não sei, sabe? A conversa, porque é resto da panela suja que ficou do passado, né? Prazer recebê-lo, Rodolfo. Obrigado. Viu? Muitas felicidades em receber aqui. Aqui tem um campo energético muito bom nesse ambiente, você deve ter sentido, com certeza, né? Espero que eu esteja falando verdade. Sentiu? Sim, é bom. Que bom. E ele, além de ser médium, que é muito legal, porque afinal de contas isso é um dom de Deus para algumas pessoas. Aliás, todos nós somos mediadores. Eu estou sendo mediador nesse momento aqui da conexão de Deus com o divino, com uma pessoa que também é do divino. E nessa conexão a gente transmite algo de interessante para você que vai assistir para falar sobre osteopatia. Está com a coluna ruim? Está com dor em alguma parte do corpo? Será que a fisioterapia, através do estudo da fisiologia humana, vai poder te ajudar? Então, tudo isso nós vamos descobrir agora aqui com o Rodolfo, que é empresário do ramo de saúde, com um estúdio, que ele tem um estúdio, uma clínica, e com uma academia de musculação lá em Votorantim. Isso é bem fortinho, né? Aí você vem com essas roupas soltas, não dá para ver o tamanho da criança, né? Formação em fisioterapia em 2012, com especializações em fisioterapia em emergência hospitalar, que acho que deve ter se usado muito na época da Covid, né? Sim. Que é por causa da respiração. Trabalha também com essa questão da respiração? Trabalho, mas meu foco agora é mais na parte da ortopedia também. E osteopatia. Então, aí tem a ortopedia e a traumatologia também, osteopatia, pilates e a hipnose, que é bem legal também. Hipnose já tem uma ligação mais espiritual aí, né? Formação em programação neurolinguística, psicoterapia, membro da Sociedade Brasileira de Terapias e Neurociência. E análise comportamental. Atualmente cursando o 7º semestre de Educação Física. Legal, no fim agora vai agregar bem, né? Mas você não vai dar aula particular de professor, né? Não, é só para ter. Só para ter, para estudar um pouco, né? Faz muito bem. Quem é você? Eu sou tudo isso que você falou. O cara que é determinado, que vai buscar seus objetivos, que passou por muitas diversidades. O que, por exemplo? Dificuldades desde infâncias, né? Em busca de se encontrar, né? Todo mundo hoje em dia está em busca de se reconhecer, se auto-reconhecer. Você se perdeu em algum momento com droga, alguma coisa? Família muito pobre, você quer alguma coisa? Não, nesse quesito não, mas é questão de se encontrar, de saber qual é o seu sentido. Porque tinha muito vazio nisso, nesse período? Muito vazio. É mesmo? Qual é o seu signo? Sou touro. Touro. Come bem, então. Ainda muito. E seu ascendente? Adoro comer. E seu ascendente? Acho que não sei qual que é. Não sabe?
Não, tudo Ah, bem. eu tinha procurado saber, mas já não. Só pra não saber lembro. Você dessa- lembra qual que era? Eu não lembro. Enfim, tudo bem. Pula essa parte. Me diga uma coisa, e esse desencontro que você não tinha durou quanto tempo? Ah, durou muitos anos. Porque a relação de espiritualidade, né? De você começar a ver as coisas, sentir as coisas e não saber como lidar Com com quantos isso. anos isso? Ah, isso aí começou comigo com 9, 10 anos. Você tá igual aquele menino do filme como é o nome do Bruce Willis lá, que ele ficava vendo as coisas debaixo da cama? Sexto sentido. Você é sentido? Sexto Era mais ou sentido. menos assim? É mesmo assim. Mas você via coisa ruim ou coisa Ruim. boa? Ruim? É, Por que porque- para alguns vem coisa boa e outros vem coisa ruim? Não é porque como você está em desenvolvimento e você não sabe o que vai aproximar de você ali são coisas negativas, até você começar a entender e a fazer a sua doutrina espiritual. Então é muita coisa ruim. Caramba, ou seja, Eu tinha medo, pavor. eles são tão astutos que eles aproveitam até da ingenuidade de uma criança, né? Oh, Pra aproveitar com do seu campo de energia, é isso? Tampa do vaso batendo, você ia ver estava aberta, mão na janela, aí você vê que não tinha ninguém, e assim ia. É a árvore, você vê a sombra, coisas terríveis. terríveis. Meu Deus. E quanto tempo, período ficou assim, olhando essas coisas? Até eu aceitar, eu não aceitava. Ah, você não aceitava? A minha família é espírita, mas eu não aceitava. Minha mãe falava que, aceite, é um dom maravilhoso que você tem. Eu falava, eu não quero. Eu recusava. Mas quando a gente recusa, a gente não se liberta. Não que seja ruim ser médio, você não consegue se libertar. Para quem a sua alma vê, você tinha que pagar alguma coisa como médio, tá certo. Não, imagina, você tem um propósito quando você veio para cá. Aham, claro. De Sua alma fazer está o programada trabalho. para alguma coisa. E aí chega na hora de começar a passar pelas experiências, você tá querendo sair fora. Depois que eu aceitei isso, eu fui trabalhar dentro de um centro, aí as coisas diminuíram e daí começou Quando a melhorar. começou e quando você aceitou, quanto tempo levou? Nossa, eu fui aceitar com 17 para 18 Caramba, anos. então você sofreu pra caramba. Você estava na rua, você via alguma coisa? Quando você estava num evento, aqui você via. Parentes, as pessoas que desencarnaram da minha família, tudo que veio antes, Você tá de brincadeira? Antes? tudo antes. No processo, minha tia doente, eu via do lado dela vulto na parede, assim. Nossa, era terrível. Terrível. Aquilo angustiava você. Oh, Fazia Imagina- oração, não saía nada de perto. nada. Você expulsava? Falava pra minha mãe na hora que estava acontecendo e E nada. nada. Hoje na internet, às vezes, alguma coisa batendo, assim, as crianças começam a gritar, tem mãe que sai tão desesperada, começa a gritar com o espírito. Resolve? Não. Espantando o espírito? Como a minha família já era espírita, né? Minha mãe tentava me conversar comigo para aceitar, porque E daí daí? isso ia diminuir, isso ia melhorar, que eu precisava. Até eu entender que eu tinha que aceitar isso, porque eu negava isso. Sofreu Foi- pra caramba na sua juventude, então, cara? Meu Deus do E céu. depois que eu comecei a trabalhar, daí vai aparecendo um monte mais de coisas, né? Aparece? Uf. Por exemplo, você começou a ir no centro com 17 ou já ia quando era criança? Eu ia no centro de Mesa Branca, Tá. aí para tomar o passe, tudo ali, mas depois comecei a trabalhar, foi daí com 19 anos no centro espírita. Centro espírita. 18 para 19 anos. Primeiro dia que eu fui, já fiquei lá. Meu, como que é chamado? É uma loucura isso, né? Ai, que delícia de conversa. E me diga uma coisa. Não, porque eu vi o cara falando mesmo na internet sobre essa questão da espiritualidade, da mediunidade. Ele falou assim, o cara vem aqui para pagar a conta dele, né? E aí eu falei, nossa, que legal. Agora você está contando e confirmando, então é isso mesmo. Então o cara não estava equivocado do que ele estava falando. E aí me diga uma coisa, dentro dessa mediunidade que daí você aceitou, você parou de ver coisas feias? Eu parei de ver na intensidade que eu via, mas de sentir, não. E o que vem? Coisas boas agora? Não, vem. Se tiver que vir mensagem boa, vai vir. Se tiver coisa ruim, vai vir. Porém, eu tenho que saber lidar e ajudar as pessoas que estão nesse processo. Vamos dar um exemplo. A pessoa que está desencarnando, um parente lá que está desencarnando, ou um amigo, sei lá. Vem as mensagens para mim para dar o auxílio à família. Entendeu? Tá. Quando meu tio desencarnou, eu estava dando um auxílio ao meu avô, que já era médio, já sabia. Então eu falei, eu vi na hora que eu cheguei no hospital lá, eu abaixei a cabeça bem no balcão, e aí comecei a chorar na hora. Aí meu primo falou, o que foi? Eu falei, seu pai morreu. Como assim? Aí chega a assistente social, me chama eu e ele, Premonição. para falar que ele tinha acabado de... É premonição ou é visão? Não, eu tive visão.
Qual que é a diferença de premonição e visão? A premonição é você sentir antes de tudo isso vir acontecer. Na hora eu vi a visão de que chegou os espíritos lá, 3 de um lado, 3 do outro. Para levar. E tava fazendo, e ele aceitando, indo, né, no processo. Ele estava em transição, estava no finalzinho ali, parando o coração. E aí, isso eu vi tudo que estava acontecendo. Daí depois chamaram, daí eu fui contar pro meu primo colocou a mão no meu rosto e falou, não acredito em nada disso. Passado algum tempo, Tempo o quê? 15, 20 minutos? Não, passado algum tempo, depois de tudo isso... Eu achei que ele tinha morrido, estava no hospital, gente. Eu achei que estava no hospital e estava morrendo o cara. Não, foi bem antes, então. Não, foi nesse processo que eu estava vendo ali na frente do hospital, ali no balcão, ele estava desencarnando. Daí eles chamaram a gente e falou, ele acabou de morrer e tal. Aí eu fui falar pro meu primo que eu tinha visto. Aí ele falou, eu não acredito em nada que você está falando. Entendi agora, Só que passado algum tempo, esse meu primo, que precisava bastante de ajuda, que eu falei, eu posso te ajudar, começou a ter depressão, ele veio e se matou. No dia que eu fui fazer o trabalho espiritual no centro, eu não recebi a entidade que eu trabalho, e eu achei estranho, eu falei, algo de errado, porque eu vim para trabalhar e não consegui trabalhar. Aí fui para casa, deitei, quando foi na madrugada, entre 5 horas, 6 horas da manhã, meu tio vem correndo lá na casa da minha mãe me chamando, Rodolfo, vai descer lá, veja a merda que ele fez. Aí eu fui ver, ele tinha metido uma corda no pescoço e deitado, acendeu um cigarro e se matou. Quando eu cheguei lá, a língua dele já estava enrolada. Dentro da visão espírita e dentro do conceito daquilo que se aprende na doutrina espírita, uma pessoa que se mata, qual que é a diferença de uma pessoa que se mata e uma pessoa que morre naturalmente? A pessoa que se mata, ela está tirando a lei divina, né? Uhum. Que tem o seu tempo certo para você desencarnar. Certo. Então, quem se mata é um suicida. Então, vai para o umbral, vai arcar com as consequências mentais, né? Os distúrbios mentais. Diferente de quando chegar o seu tempo e você ter que ir embora. Que a gente vem já programado para vir e para ir embora. Então, é totalmente diferente. Você não vai parar em alguns lugares. Mas muitas das pessoas caem no umbral devido às suas inconsciências, que é chamada de suicidas inconscientes, né? Fuma, bebe, tem uma vida desregrada, uma pessoa egoísta, uma pessoa amarga. Tudo isso está dentro da linha do suicídio. Do inconsciente, diferente do suicida conscientemente, que ele quer acabar com a vida dele achando que o problema... também. O vício também. Se eu estiver com o carro a 200 por hora na estrada e bater o carro, eu estou sendo imprudente, eu estou fazendo Não, daí é a escolha. Mas a relação do vício, você não tem a noção... Por que você está viciado? Que para você acha que é uma coisa normal. A pessoa está fumando, mas ela não entende que ela está acabando com a vida dela. É diferente, ela não tem essa consciência total. Por mais que você fale, você está se matando, na percepção dela, não. Diferente da pessoa que vai lá e comete suicídio, porque ela quer acabar com a dor que ela sente. Entendi. São relações... Está fugindo, né? Ela está fugindo, está fazendo um enfrentamento dela. Que loucura, né? Muito louco isso, né, gente? E cada vez mais, né? Você falou de umbral agora, né? Os espíritos falam que o umbral está esvaziando, né? Cada uma está partindo para outro lado. Eu estou acompanhando, viu? Assistiu o filme que saiu agora? O novo lá, eu queria ir hoje, mas... Eu já assisti 2 vezes, já fui 2 vezes no cinema. Mas eu vou assistir amanhã. O nosso lar, 2. Foi fantástico. E o cara estava contando que apareceu vários movimentos lá no set de gravação. Cada dia mais está se revelando, né, a questão do reencarne, do espiritismo, porque isso foi escondido muito tempo, a Igreja Católica escondeu isso, né? A gente sabe, por exemplo, que o Chico, muita coisa ele não podia falar, porque naquela época era um absurdo, né? De falar, né? Você vê como a visão deles em relação a Jesus Cristo, que era tipo 30% carne, o resto não era mais, é 70%, tem umas histórias, né? Que a estrela de Belém é uma aeronave que veio, que os magos são os caras que desceram junto. Olha só, isso na visão do Chico. Então tem muita coisa que está sendo revelada, né? E as pessoas agora só vão passar a acreditar nesses movimentos mediante aquilo que o Tomé quer, né? É vendo para crer. Para você ter uma ideia, na relação da medicina, já nos Estados Unidos, algumas escolas lá americanas lá de medicina, já está entrando como matéria a espiritualidade. Porque muita coisa está ao envoltório espiritual. Lógico. Que a medicina não explica, mas a espiritualidade sim. Se não elevar a frequência, vai ficar fora de sintonia, né?
Diz que, e também mais uma coisa que explica que 4 bilhões de pessoas devem ser devastadas do planeta Terra para os 4 bilhões que ficam, que são as pessoas de espiritualidade mais elevada, com frequência mais elevada. Os demais devem partir. Para isso existe um corpo, né, de constelar enorme de outros planetas que vem para ajudar para poder acolher essas pessoas que não sei para onde vão. Mas enfim, esse é um assunto que eu gosto demais, assim, né? Eu trouxe um espírita aqui um tempo atrás, esqueci o nome daquele senhor. Aí falando isso aí começa a bocejar. É impressionante como ela boceja, gente. É porque tem amigos junto. Não, mas ela foi uma vez. O processo energético, não tem como você esconder. É impressionante. Ela começa só falar qualquer coisa, uma oração, pronto. É a sintonia, né? O que é isso no caso dela? Quando boceja? Então, é a sensibilidade, né? Quando começa a fazer esse bochecho, começa a aparecer, sente. Todos os lugares estamos rodeados de espíritos, então não tem como. Como é que tá aqui? Uma energia boa. Muito boa. Tem que falar. Não, uma energia boa. Tá uma energia boa. Se tivesse ruim... Ela é pra ser mãe de santo, essa menina aqui, ó. Tá enrolando. É assim. Viu? Deixa eu te falar uma coisa. Rodolfo, e aí você começou com esse trabalho e não parou mais. Então você tem a parte de caridade que você faz no Santo Espírita. Até hoje. Até hoje. E você é interlocutor, é isso? Entre as pessoas que estão do outro lado com as pessoas que estão aqui. Sim. Precisando. Mas por que da necessidade das pessoas se conectar com quem já morreu? Por que tem que se conectar? As pessoas falavam na Igreja Católica, eu lembro até hoje, né, que é abominável, não se fala com o morto, que não sei o quê, aquela história toda, né? E a gente lembra, eu lembro, porque eu fui católico a vida inteira, hoje eu não sou universalista, superei a fase de igreja, né? Mas por que nós temos essa necessidade de se conectar com quem morreu? Vamos lá. Muitas pessoas que estão viva, você deixa de falar as coisas para as pessoas, você deixa de colocar a sua importância perante a outra pessoa. Quando ela morre, daí você vai sentir aquela necessidade de ter aquela despedida que você não teve, aquelas memórias. Essa é a necessidade do novo reencontro. Ela vai para pedir perdão, alguma coisa, ressignificar. Se as pessoas entendessem que lindo, faça né? agora isso, mas não faz, deixa ou guarda os sentimentos para você. O problema de pessoas depressivas, doentes, são pessoas que estão guardando muito conteúdo psicológico ali, guardado em você ali, e não sabe expressar os sentimentos. Tem pessoas que amam, mas não sabem expressar. E vai jogando tudo no visceral, tudo isso. Vai jogando tudo no corpo, vai acumulando. Aí depois que perde o ente, ele vai em busca do reencontro, para ter uma despedida, para ter... Qual que é o maior arrependimento das pessoas quando pega o contato? O maior arrependimento? A falta. Você só vai sentir falta quando você não tem. E aí você se arrepende daquilo que você não dava distância, estava distante. Sempre tem uma falta de todos os aspectos. Brigou com o pai foi, essas coisas, é isso? A maioria, na relação que eu trabalho na hipnose, é a necessidade do perdão. Ou se perdoar e perdoar. Por que você buscou a fisioterapia na sua vida? Você já era médico, já estava trabalhando no centro espírita? Ela não é profissão, né? Não deixa de ser uma profissão. Mas é árdua, né? Mas é um processo de caridade, sem né? nada, né? Lindo, né? Você tem esse propósito, né? Maravilhoso. Na relação da fisioterapia, quando eu era moleque, eu jogava bola e eu jogava no Atlético. Aí tinha contrato para jogar no Japão, tudo. Daí eu fui... cheio de graça, não? Já era jogador de futebol. Aí eu tinha... Meu padrinho era o Edmilson, que jogava no São Paulo. Edmilson, jogava bem bola, então. E aí eu fui fazer uma pelada escondida. Tomei uma porrada e estourei o joelho. Mas você tá de brincadeira. E eu tinha não era pra você futebol. Eu amava tanto futebol. Mas não era pra você, querida. É a veridade. Tá vendo? Se você fosse futebol, você podia se perder no meio do futebol. Daí estourei o joelho. E na semana eu tinha o teste no São Paulo e na outra semana no Corinthians. Como é que eu ia com o joelho estourado, inchado? E aí como que você criou a relação? Quantos anos tinha? Ali, 14. Como que você lidou com a relação da frustração mediante a expectativa de ser um grande jogador de futebol? Então, aí o médico do São Paulo me operou. Não, o médico do São Paulo me operou para eu voltar a jogar. Só que no processo de fisioterapia foi o pior sofrimento da minha vida. Porque são dores insuportáveis. É mesmo? Ainda mais antigamente ainda. A tecnologia era diferente. Mas a dor é foda. Minha perna não dobrava, eu achava que eu não ia andar mais. Eu tive que passar, eu fiquei um tempo de cadeira de roda. Você está dizendo que o fisioterapeuta debilitou você? Não, a fisioterapia me encantou, porque a fisioterapeuta lá na época me mostrou que eu era capaz de voltar a ter os movimentos que eu não imaginava. Me encantou, então.
E eu falava, um dia eu vou ser fisioterapeuta também, eu vou proporcionar isso aí para as pessoas. Você se encantou com a profissão. Eu E me por que você não encantei. voltou a jogar bola? Voltei a jogar bola. Só que daí estourei o retináculo do meu calcanhar, do maléolo. Tava jogando bola, fui correr, senti um estalido e eu caí gritando no chão. Então as lesões foram vindo para mim. Qual foi a mensagem disso? Eu não sei da mensagem que foi nesse intuito. O intuito que eu queria era ser jogador na época. Tá. Então eu não pensava na relação, não era para ser. Eu queria ser de tudo quanto é jeito. Naquela época você não estava maduro ainda. Fui para Santos, meu primo já jogava na Portuguesa Santista profissional. Passei no teste lá, minha mãe não me deixou ficar. Por causa das lesões. Não, porque ela queria que eu voltasse, que eu ficasse lá e assim foi. Então, as coisas acho que foram acontecendo de maneiras diferentes, me tirando Vou dos perguntar agora caminhos. então, que resposta tem hoje com o seu entendimento? Hoje sim, né? Qual é a resposta então? Minha missão, eu tinha que cumprir minha missão espiritual, né? Porque se eu me dedicasse ao futebol, como é que eu ia fazer? Não ia ter tempo para ninguém. Qual que é a importância da osteopatia? O que serve a osteopatia? A osteopatia o que é? Uma especialização dentro da fisioterapia? É uma especialização da fisioterapia de 5 anos. Tenta achar na internet aí, Júlia, para nós, processo de foto antes e depois, que o tratamento de osteopatia, só para a gente ver aqui. Desculpa, você falou um tratamento? É uma especialização de 5 anos. 5 anos? Tanto que na Europa, para você passar com osteopata é difícil, porque a turma é o que mais procura. É bem requisitado. Se você faz os 5 anos e depois faz a prova de DO, você pode atender em toda a Europa. Que é a medicina osteopática, né? Uma das mais valorizadas na Europa, né? Aqui no Brasil as pessoas... Você não tem missão na Europa não, né? Não, na Europa nem quero. A namorada fica enchendo o saco que você vai para você ter uma ideia, eu já tive propostas para luta, para mim ir dar aula para lá. Não só lá em Maputo, em Washington, em vários lugares. Como mestre de jiu-jitsu. Eu não fui. Você é o que é medalha de ouro? Como é medalha? Você é faixa preta, lógico. Sou faixa preta 5 graus. 5 graus, você manda muito bem nisso. Foi campeão alguma coisa? Não, você entrou Já, tenho vários alunos meus, campeão mundial. Mundial? Mundial. Parabéns. Por que o jiu-jitsu se deu tão bem no Brasil, diferente das outras artes? Quando você faz a primeira vez a aula, é apaixonante, né? Escolhe uma aí para ficar. Você tem umas que tem outros. Aqui, por exemplo, dá para ver ou não, alguma coisa? Então, a osteopatia, ela trabalha em diversas funcionalidades, né? Tem a parte de neuro, tem a parte de criança lá, pediátrica, tem vários aspectos. Só um mas pouquinho, Gil. a gente não fica focado só Esse aqui, na relação estrutural. Então imagina lá, ó, essa posição que o cara tá todo torto aí, né? Então imagina, os princípios da osteopatia é a lei da artéria, onde eu tenho que ter uma boa vascularização e revascularização. Aí tem a estrutura governa a função, onde você tem que ter uma boa estrutura sendo governado pela função. Aí tem o processo de o corpo é uma unidade única, que tudo está ligado, não é feito por peça. E depois o último princípio, que é a autocura. Quando todos esses parâmetros estão em equilíbrio, o corpo promove a sua autocura. Então a osteopatia trabalha nesses 4 requisitos. Caramba. O que eu trabalho dentro do meu consultório. Então eu não fico focado no sintoma. Então, veja bem, essa imagem no vídeo aí é um sintoma. Coloca na tela para os pais aqui. O que eu vou trabalhar lá? Eu vou ver qual é a disfunção que o corpo está gerando isso daí. Por que o corpo está chegando nesse estágio? Então, como a gente trabalha no princípio da artéria, a relação de vascularização e revascularização é chamada de alta hierarquia. A baixa hierarquia é osso, músculo e ligamento. Para preservar a alta hierarquia, vai gerar uma compensação na baixa hierarquia. Por isso que eu falo que eu sou especialista na coluna, mas mal fico focado na coluna. Por isso que eu vou trabalhar na região visceral, uma disfunção de fígado, de intestino, vai gerar uma compensação. Mas lá, o que está no fígado e no intestino? O que está lá? Acúmulo do quê? Uma esteatose hepática, uma gordura no fígado. Pode acarretar uma inflamação no ombro, no músculo subclávio e por aí vai. Só de olhar a pessoa, você sabe se está com gordura no fígado? Eu vou palpar, né? A gente trabalha bastante na palpação, né? Ali a gente vai ver essa mobilidade do fígado. O fígado é igual uma esponja, tem que fazer isso e tem que voltar. Quando o fígado está rígido, está tendo uma relação de inflamatória ali. Ali está gerando problemas, repercutindo.
Pode ir falando, tá muito interessante. Tá Então, falando aqui, ó. isso aí vai afetando bastante. A relação da diferença da fisioterapia para a osteopatia, porque a fisioterapia vai ficar trabalhando no sintoma. A osteopatia vai buscar a causa. Por que que isso está gerando? Ou seja, não vai ficar pegado a ao sintoma. fisioterapia é psicologia e a osteopatia é a psicanálise. Vai buscar o porquê que isso está acontecendo. Por que está gerando essas disfunções? Porque não adianta você ir lá e corrigir. Vamos supor, tá com o desvio da vértebra lá, tá com a vértebra rodada. Você vai lá e corrige. Daqui a um tempo ela volta à sua mesma função. Por que essa mulher voltou? Então, aí são vários aspectos. Vai corrigir as estruturas, a parte óssea ali, vai reposicionar ela. Mas tem que entender por que isso chegou até aí. Sempre você tem que fazer uma pergunta, mas por que isso gerou? Então, para que isso gerou? Por que gerou a compensação? Algo está de errado, que está O que leva uma compensando. coluna a entortar no ser humano? As estruturas viscerais têm a relação gigantesca, entendeu? Para gerar, imagina, tudo Mas que... as estruturas viscerais, ela está doente, a estrutura visceral? Sim. E para preservar essa região, vai somatizar no músculo, ou no osso, ou no ligamento. Por isso que a osteopatia trabalha... para não poder prejudicar o fígado e mais o não. Por isso que é chamado de lei da artéria, ou auto-hierarquia. A auto-hierarquia é sangue, vascularização e revascularização. Baixa hierarquia, músculo, ligamento e osso. Então, para preservar a auto-hierarquia, dá uma sobrecarga na baixa hierarquia. Eu tô bobo de ver isso aí. Gente, é tudo espiritual, gente. É tudo autodesenvolvimento. É acúmulo de emoções. Isso. É criança ferida não resolvida. Isso. É emoções que enaltecem constantemente na sua vida diariamente. A raiva, o ódio, a inveja, etc, etc, etc. O medo, né, que é a base de todos eles. Que fica na pessoa que não se resolve. Jesus já falava, né? Conheceis a verdade e ela vos libertará e a pura verdade. Conhecimento, sabedoria leva a gente para a busca através da mansidão e da humildade. Né? Por isso que Deus fala, busca o reino que o resto a gente acrescenta tudo para vocês. Por que que as pessoas que Jesus curou, depois de algum tempo, voltaram a ter os mesmos problemas? Porque Ele curou continuaram nos mesmos vícios, nos mesmos entendeu? vícios. Não modificaram. Por isso que eu trabalho dentro do meu consultório na relação da osteopatia, mas muitas das vezes que eu estou vendo ali, eu falo, a tua indicação é mais para hipnose, porque o teu problema é mais psicossomático. Então, mas quando você fez a fisioterapia, depois fez a osteopatia, não se bastou e viu que existia a questão psicossomática nas questões espiritual, quer dizer, mental, né? Porque antes de chegar ao espiritual tem que passar pelo mental. E aí você viu que você teve mais uma necessidade, que foi fazer a hipnose. E por o que caminha tão bem a osteopatia com a hipnose? Por quê? Porque eu trabalho num triângulo. Então imagina só, eu cuido do corpo, da mente e da parte espiritual. Você faz os 7 níveis de consciência. Se a gente não tiver em equilíbrio, a gente vai gerar problema. Então eu precisava de fazer algo a mais. Então, quando eu fiz a fisioterapia, eu queria fazer ortopedia e traumatologia na época. Que é para cuidar do corpo. Daí eu não tinha turma em São Paulo, entrei na emergência hospitalar. Depois eu fui para ortopedia, depois que eu fui para osteopatia. E meu sonho já era fazer a parte da hipnose. E aí eu consegui estudar todo o processo, para eu poder colocar dentro do meu consultório essa junção do equilíbrio, entendeu? Que a gente tem a homeostase, que é o reequilíbrio, e a alostase, que é o equilíbrio. Então eu tento trabalhar, quando eu atendo no meu paciente, lá na osteopatia, após 72 horas o corpo vai entrando na homeostase. Então ele vai se reequilibrando. Se você corrigir o problema que está ali acumulando, ele vai se reequilibrar, que é a autocura, que é os parâmetros que a hipnose trabalha, que a osteopatia trabalha, que é a lei da autocura. O corpo promove, o corpo tem todos os medicamentos necessários para te trazer a autocura. Eu ia muito na palestra da Cris Kairos, ela dizia assim, o milagre está dentro da gente, né? E aí a autocura você tem. Se você se capacitar, você cura. Porque ela está contando a visão, que ela era meio cega, e ela passou a enxergar sem óculos. Hoje ela, como se ela tivesse feito uma cirurgia lá no Boss, entendeu? E ela se curou. E eu acredito muito nisso. Claro, evidentemente, você tem um caminho aí, junto com o osteopata e com a técnica da hipnose, né? Que aí mistura essa questão espiritual junto. Mas a gente, quando busca o autodesenvolvimento, quando a gente começa a ter conhecimento, a gente começa a perceber que você pode mandar uma boa vibração para aquele elemento que está ruim no seu corpo e passa a célula a se regenerar. Sim. A regeneração do corpo humano.
É muito lindo isso, né? Então quer dizer que essa junção desses tratamentos traz uma eficácia assim? Enorme, imensa. Eu sempre falo que dentro do meu consultório só entra lá quem está permitido a buscar a sua autocura. Porque muitas pessoas não querem ser curadas. Ou seja, ali você não está para resolver questão só do momento, né? Você quer ir buscar a causa. Essa é a sua Eu missão. sempre trabalhei buscando a causa. Entendeu? Dê um exemplo, um caso assim. Conta um caso pra gente de coisa interessante que aconteceu lá. Ah, vamos dar um exemplo. Conta um caso de depressão, um caso de alcoolismo, droga, não sei se teve também, mas De mágoa, né, Lex? de mágoa, mesmo nas viscerais. Conte alguma coisa interessante. Testemunhe para nós. Ah, vamos dar uma relação. Tinha uma mulher que ela queria que eu fizesse hipnose com ela para ela emagrecer. Fazer a técnica do balão gástrico. Então, ela veio de São Paulo para isso. Daí eu expliquei para ela que esse processo era de menos. O que eu ia querer descobrir, o porquê que desencadeou você aumentar o peso. O que ela me diz? Ah, para mim eu tive uma infância normal, tranquila. Falei, tá, isso é o que você está me falando agora, na conversa prévia. Vamos ver após esse processo lá que você está sobre a hipnose, vamos descobrir o verdadeiro motivo. Nesse processo da hipnose, a gente veio a descobrir que quando eu fiz a regressão, quando ela tinha 5 anos de idade, o pai dela chegou do serviço, colocou ela no colo, começou a fazer os movimentos e a mão começou a descer até chegar nas partes íntimas. E ali começou a acariciá-la. Nesse processo, ela está tendo essa vivência de novo, naquela mesma situação. Ela está se vendo ali. Aí, o que é a resposta do corpo? Para que ninguém possa vê-la, como que vamos fazer? Vamos aumentar o peso, porque a pessoa não vai dar bola, vai deixar largado. Então, esse é um processo psicossomático acarretado, somatizado no corpo. Então, é melhor ela... Ela criou uma defesa. Criou uma defesa, o corpo cria uma defesa, né? É a proteção, né? Ela guarda as informações traumáticas, mas somatiza no físico. E assim vai. Então, para promover isso, vamos aumentar o peso. Porque ela fazia dieta, ela fazia todas as coisas e não tinha resultado. Porque era muito mais além do que ela imaginava. Nesse processo, a minha função é ressignificar isso. Senão ela vai sair do consultório querendo matar o pai. Quando eu faço a ressignificação, fazer com que isso não tenha mais sentido, ela não vai ter amores pelo pai, mas também não vai ter ódio. Porque a gente fala na hipnose, quando você não perdoa, ou quando você tem mágoa, é você querer que a outra pessoa tome o veneno, mas é você que vai adoecendo. Você toma o veneno querendo que a outra pessoa morra. Quem que vai adoecendo cada vez mais? Você mesmo. Você, está na sua mente, está no seu corpo. Precisa sair ser libertado, tirado de você. E aí ela conseguiu emagrecer? Aí ela começa primeiramente a se gostar. O primeiro processo de todo é a pessoa a começar a se gostar, a se ver, a se valorizar. Porque as pessoas não se valorizam. Ela cria expectativa no próximo. Na relação assim, tem uma música do Djavan que fala, vem me fazer feliz porque eu te amo. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Eu adoro essa música. Isso aí é o modo mais egoísta. Você já imaginou? Você tem a obrigação de me fazer feliz porque eu te amo. Seria, eu te amo e por isso eu vou te fazer feliz. Então é um processo egoísta. São umas inversões de papel. Quando faz você ensinar que o amor, em primeiro lugar, está em você. E se você a ama, você a faça feliz. Não a obrigação do próximo te fazer feliz. Primeiro é você mesmo, então. O primeiro processo. É o que Jesus falou. Ama a ti mesmo como o teu próximo, é isso? Isso. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar o próximo se você não se ama? Como é que você vai entregar tudo que é de bom em você para outra pessoa Se você não tem. se você não tem? E quando você entrega tudo e ela te decepciona, o que acontece com você? Te desmorona, te joga lá para baixo. Aí vem a depressão, aí vem suicídio, aí vem um monte de coisa. Quando você aprende A lidar com as emoções? a lidar com suas emoções, a ver o quanto você é importante para você mesmo, que independente de você estar em qualquer ambiente, você se satisfaz com você, se sente bem com você. Quantas pessoas agora moram numa casa com um monte de pessoas e se sente vazio? Um monte de gente. Um monte de gente. Tem um monte de gente que só tem Tá dinheiro, buscando o quê? pobrérrimo, né? De espírito, de tudo, de relacionamento, de amizade, de tudo. E tem gente que está, às vezes, né? Uma vida super simples e é feliz com o pãozinho, com a manteiga dele, com o cafezinho com leite. Porque entende que o processo de reforma íntima é interno.
tudo que está dentro de você tem que sair para fora. Quando eu falo assim, fala para mim 50 motivos de agradecimento, ou me dê 5 motivos de agradecimento, as pessoas vão falar coisas externas. Se eu perguntar para você quais são 5 motivos de agradecimento, você conseguiria me falar? Com certeza. Quais são? Eu agradeço as minhas células renovadas diariamente, agradeço o controle dos meus pensamentos, a elevação da minha frequência, a conexão com o divino, certo? E agradeço a Deus por me permitir conhecer cada vez mais sobre o exercício da sabedoria divina, controlando os meus pensamentos e fazendo sentir através do meu coração, porque as vibrações chegam até mim. Então, isso é o que você entende para você de bom, que você está colocando as coisas que está dentro de você. A maioria das pessoas vai entender. Obrigado a Deus pela minha casa, pelo meu marido, pelos meus filhos, pelo meu carro, mas isso só vem depois. É uma gratidão que está mais para obrigado só do que gratidão, porque ela não consegue enxergar os pequenos milagres de Deus na vida da gente. A pessoa não enxerga a importância de você ter 2 braços, dedos, mão, olho, você está ouvindo, você está escutando, só vai dar valor aos seus órgãos, ao seu rim, ao seu coração, quando você estiver perdendo, quando você estiver lá com uma insuficiência renal. O médico da Unimed, eu dou sempre esse exemplo aqui, eu repito, porque às vezes a audiência é sua aqui, não é minha, então, muitas vezes a gente vai ouvir. O médico da Unimed estava, o presidente da Unimed do Brasil, ele mandou esse vídeo, não sei, não enfiei esse vídeo. Um cara está dando uma palestra para 5 mil médicos em Brasília. 70 e poucos anos, o velhinho. Está dando uma palestra, né? No finalzinho, ele falou, deixa eu falar uma coisa para vocês. No final da palestra, né? Eu queria agradecer a todo mundo aqui, só queria dizer uma coisa para vocês. Eu deito e durmo há 70 e poucos anos. Durante toda a minha vida eu acordei, né? Na ânsia, na busca, sempre atropelado. Nunca olhei para trás para olhar para minha cama, certo? Muitas vezes nem arrumei a minha cama, porque a colaboradora arrumou, a esposa arrumou e eu corri para o banheiro e fui. Hoje, se vocês me perguntassem o que eu mais me arrependo, eu falaria para vocês. Ele falou assim, e é o seguinte, o que eu mais me arrependo é de não ter olhado para minha cama e agradecido todas as noites de sono, a noite toda, sem nenhuma dor, aquela bendita cama que me promoveu a vida inteira. Hoje, com câncer de pâncreas, eu gemo naquela noite, na cama, todas as noites. Só estou aqui hoje lembrando que eu vou ter que dormir e passar mais uma noite com dor. Então sejam gratos pela vida. Puta, foi fantástico. Né? E me dentro é uma dor que ele estava de câncer de pâncreas, que deve doer, né? Que eu não sei, deve doer. O médico lá. Mais agressivo. É. Muito interessante isso que você falou, e é a pura verdade, né? A gente não sabe agradecer. A gente não tem esse sentimento. E quando você exala esse sentimento da gratidão, as coisas se transformam. É uma grande oração. Eu falo para minhas filhas, quer orar, agradeça. Só agradeça. Hoje eu fiz uma palestra sobre comunicação espiritualizada. Eu falei, gente, vocês já pegaram a tomada da casa de vocês quando você liga a energia? Ou quando chega a conta que vocês reclamam de uma conta de luz? Você sabe o tamanho da corrente de pessoas, de projetos e tudo para chegar essa energia na sua casa? Hoje. E lembrar que há 150 anos, reis e rainhas moravam em castelos e não tinha nem lugar para fazer cocô. Entendeu? Faziam cocô em fossa. Muitos deles, os ricos do castelo, não tinham nem lugar, nem banheiro. E viviam com peruca porque estava a cabeça pegando, tinha que raspar e colocar peruca por causa dos piolhos. Não tinha saneamento. Quem estuda a história, né, da evolução humana vai entender isso. Então, há pouco tempo agora, há 100 anos atrás, já acontecia isso. E as pessoas não sabem agradecer nem o papel higiênico que limpa a bunda, que são tudo obra divina na vida da gente. Os milagres acontecem, só que as pessoas não enxergam. E aí pedem o quê? Para Deus, coisas materiais, né? Como que vai receber algo que você não agradece nem o que tem? É, porque a fé é pedinte, né? A fé virou pedir. Você só pede. Só pede. Você não agradece as coisas que você tem. Esses internet de prosperidade, só isso. Agora que de dinheiro... O Dr. Laí Ribeiro, ele fala algumas coisas muito interessantes que... Ele fala, olha como que a vida é sábia. Quando a criança vem ao mundo, ela chega chorando. E os pais a recebem rindo. Quando você vai embora, você vai sorrindo e deixa as pessoas chorando. Que é uma coisa que ninguém para pensar. Porque a criança ela vem ao mundo com medo do que ela vai enfrentar. E os pais recebem com amor e alegria, sorrindo. E ela com medo. E depois, quando você volta ao plano espiritual, você volta sorrindo. E as pessoas que ficam aqui ficam chorando. Que daí pela sua falta. Então é uma coisa muito bonita, que as pessoas não param para pensar nesses aspectos, né? Você veio encarnado para você cumprir sua missão. Você tem um propósito, um projeto. Mas também tem o livre-arbítrio de escolher se você vai passar por todas as diversidades que você fez, esse propósito. Ou vai se matar. Ou você vai sair desse contexto.
Todo mundo pode fazer hipnose? Todo mundo pode fazer hipnose, desde que esteja aberto, menos na relação do A pessoa que entra com dúvida... esquizofrenia. Tá. Esquizofrenia? Não pode nem o ayahuasca também. O esquizofrênico não, porque ele não tem muito discernimento das coisas. Eu já fiz em esquizofrênico. Já fez? Já fiz. E aí? Mas não é indicado. Não, eu tive um bom sucesso, mas você tem que aguentar ali o processo, entendeu? Porque pode ter um surto, É perigoso. pode ter algo. Por que nós temos que procurar um bom hipnólogo? Com habilidade e com profundo estudo, não no raso, porque tem essas técnicas hipnólogas, coisas rasas, né? A gente sabe que tem essas pessoas. E como fazer para a gente discernir mesmo o bom, um profundo hipnólogo com um hipnólogo iniciante, por exemplo. Padre Quevedo, maravilhoso, Padre Quevedo, falecido. Já tive com ele. A relação da hipnose, imagina, como é que você vai deixar alguém mexer na sua caixa mental se ele não tiver nenhum conhecimento? Imagina lá, a Não, pessoa tem conhecimento, tem alguns vagos aí, vago conhecimento. vago conhecimento. Então imagina, vai abrir caixas mentais, não vai ressignificar e vai deixar uma somatização em você. Depois Vai abrir sua consciência, é isso? Você vai expandir sua vai consciência. mexer em várias caixas emocionais, um monte de coisa. Santo Deus, tem que ser bom. Se cara. não fizer a ressignificação de todo o processo, como é que você vai sair de lá? Sendo que é para você sair melhor. E aí pode gerar vários problemas, pode gerar mais gatilhos associados, entendeu? É perigosíssimo. Tem casos assim que a pessoa ficou meio... Depois de voltar a dar uma hipnose? Ah, Nos papos que você tem com os hipnólogos por aí? Não é o teu caso, eu sei se você buscar qualquer um, claro que vai ter uma piora. Porque a pessoa não sabe nem lidar quando você tiver uma aberração. A aberração é você ter um surto ali na hora, das suas emoções vindo dentro de você ali, e você entra numa histeria. E daí? Se a pessoa não souber trabalhar ou buscar o controle dessa situação, como é que vai fazer? Vou dar um exemplo. Eu tive um caso de uma paciente que ela também estava acima do peso, fumante, tudo, e ela queria fazer hipnose. Porque Então você é uma hipnose do regime. Um hipnólogo regimeiro. Porque ela queria voltar a se entender e ela ela não gostava nem de se tocar direito. Nesse processo, essa moça quando a gente fez o processo da hipnose, ela foi violentada pelo namorado. Ela tinha terminado com o namorado, daí eles marcaram de fazer um último encontro, mas não ia ter nada. Tá bom. Aí foram numa chácara, chegou lá, tava só os dois sozinhos, ele fechou o portão, entrou dentro do carro e já deu um soco no ouvido dela, e já começou a sangrar, e falou, agora você vai sentir, todos esses dias que eu fiquei longe de você, o que eu senti, a falta. E aí ele começou a abusar ela só via anal, durante a noite toda, e batia nela e falava pra ela, fala que você me ama, e violentando ela. Jogou ela na sarjeta e deixou ela largada. Santo Foi pro hospital, vai ser socorrida, tudo. Como é que é a vida dessa mulher? Acabou. Pra ela não tem mais vontade de se relacionar com ninguém, mais nada. O processo, imagina se você pega uma pessoa assim. Nesse processo ela teve uma histeria, teve surtos, porque ela tinha asma. Quando eu estava fazendo esse processo de tratamento, tinha uma amiga minha psicóloga que estava aprendendo como trabalhar na hipnose. Ela ficou desesperada, porque a moça com asma e o remédio dela ela tinha esquecido no carro. Então, e ela estava hipnotizada, não dá para acordar na hora. Assim. E aí entrou no processo de aberração. E daí na hora eu fiz assim, para a psicóloga, calma, que eu vou resolver. E aí você coloca a pessoa de volta. Você está no controle da situação. Saia desse estado agora, saia da onde você está, que era no estado lá de sendo violentada. Eu tiro ela daquela situação e aí volta de novo a diminuir a parte respiratória e tudo. Se pega profissional que não tem a noção ou faz um cursinho básico, como é que ele faz? Ele corta todo o processo na hora ou ela vai direto para o hospital. Então é muito sério. Eu falo, quando a pessoa for procurar um processo de hipnose com hipnólogo, basta saber quem que é primeiro, se ele é gabaritado, se não é, se ele tem experiência, se ele não tem. Esse negócio de hipnose, segunda, quarta, sexta, isso não existe. Eu não vou mexer. Tudo que eu for mexer na sua caixa mental, eu vou ressignificar ali no processo. Mas quanto tempo é? Quando é o processo? 1h30, 2 horas, depende do que tiver tanto dentro de você. Você faz uma consulta antes ou não? Não, já vai no dia, já faz? Não, a gente vai ter uma conversa prévia, daí no dia que é marcada a hipnose, eu vou fazer algumas perguntas específicas, daí a gente vai fazer o processo, depois do processo, eu passo algumas coisas que tem que fazer, faço acompanhamento de 2 semanas, depois volta para mim ainda. O que você passa depois? Remédio? Não.
Eu passo algumas coisas vai assistir documentários, coisas reais, que vai dar mais ênfase Vai alimentar mais na questão do subconsciente, certo? Neurolinguística, que daí eu vou reforçar todo o processo que eu trabalhei. Tem tanta coisa boa na internet hoje, não? Meu Deus do céu, os vídeos maravilhosos. Para isso, você precisa saber o que você vai tirar para agregar para o paciente que você vai atender. Entendi. Entendeu? O que eu passo bastante para as pessoas é sobre o Clique. Já assistiu o filme Clique? Adam Sandler. Hã? Adam Sandler. Põe um pedacinho pra gente ver o filme. Clique, Júlia, só o... É muito bom. Coloque pra gente, por gentileza, amada Jujuba, um pedacinho do clipe pra gente, por favor. As pessoas não têm noção desse filme. Elas vão assistir, vão dar risada, como é uma comédia. Mas ali é a realidade humana, que ninguém para perceber. Todas as vezes que ele passa por uma adversidade, ele tem um controle. Ele passa. E aí ele cai só em situações boas. Esse é o tal de Vivance que tomam hoje. É o Depois, remedinho pra curar a depressãozinha, né? Depois disso, quando ele vai se deparar, ele tá bem financeiramente, tudo, mas ele perdeu a vivência com os pais, perdeu o crescimento com os filhos, perdeu o relacionamento com a esposa e tá se infartando. Nesse processo, ele acorda e aí ele vê que tudo era um sonho. Aí ele faz tudo diferente. Porque na vida você começa a passar dificuldade e você não quer enfrentar elas. Uhum. Você tem duas escolhas, ou você enfrenta ou você recua e arca com as consequências. E as pessoas preferem não enfrentar. E aí vai passando o tempo, vai passando. Quando você se depara, o tempo já passou para você, você deixou de fazer muitas coisas. De relação de cuidar, de dar amor, de aprender a enfrentar as diversidades. Por isso que aumenta o suicídio. Então esse filme Clique é uma reflexão para as pessoas. E ali a gente vai conversar, eu quero que a pessoa assista e ela tire uma reflexão do que ela tirou de bom para ela. Ô, Jujuba, muito obrigado, meu amor. Coloque pra gente aí. Vamos ver assim, só aumentar o volume aqui. Você coloca na tela principal também. Você traduz pra gente. Cool. You wanted a universal remote. That remote controls your universe. For me to do those documents, it's gonna take me months. And you better get started. Wow, I got a big headache. You do? So I can re-experience any part of my life I want to. I heard a song playing on the radio this morning. We have a song? The song that was playing during our first kiss. What the hell was that song? Oh my God. Get it? That's my boy. Nossa, que mensagem, hein? Playing during our first juicy kiss. You look beautiful in that pink sweater. Honey, you remember what I was wearing? I love you. I love you too, honey. Yeah. Skipping shower and skipping getting dressed. And look sexy. I like that. Have you been drinking, Daddy? The remote. Making up. Clicking. Is that my parents? They're making you. Get me out of here! Takes control. Caramba. He's fast forwarding on its own. What else did I miss? Então ele perde essa fase de vivência com as crianças, com a esposa, com tudo. Entendi. Quando ele cai na realidade, não tem mais o que fazer, o tempo já passou. Don't get the Hulk angry. You won't like him when he's angry. Clancy Cat? Thank you. Interessante, bela mensagem, hein? Eu não sei se esse filme que eu vejo um pouco de comédia assim, às vezes americano, não gosto muito de assistir. De fato, eu gosto das comédias brasileiras porque se identifica por causa da linguagem, né? Mais por causa disso. Mas americano eu raramente assisto algum outro. Mas esse Clique agora entendi a mensagem realmente diferenciada. Né? É igual aquela show de Truman, né? Lá do Jim Carrey também. Eu falo que as pessoas, se ela começasse a entender, eu tive uma visão, um sonho. E aí Deus mostrava para mim que quando as pessoas perguntarem do mundo na sua visão quântica, da física quântica, né? Dessa coisa do que nós estamos vivendo agora, tudo, ele fala assim, fale para as pessoas que o mundo é como se fosse uma bolha e nós estivéssemos dentro de uma tela de LCD. Entendeu? E tudo é uma projeção mediante aquilo que a gente está pensando e está realizando. Porque Jesus falava que a vida é o que os olhos enxergam. E aí agora dá para entender a conexão, porque a Bíblia também é uma palavra quântica, descodificada, quando você interpreta ela de forma correta, só que para você interpretar essa palavra, né, que foi escondida muitas coisas, inclusive sobre o reencarne na própria Bíblia, para a Igreja Católica controlar a gente,
E aí foi que você leva a frequência. Levou a frequência e começa a ter uma outra visão de mundo. E aí você sai dessa Matrix, você toma a pílula vermelha do Orfeu. E aí você, pum, entendeu? Outro filme legal, Sem Limites, também. Não sei se vocês já assistiram aquele que ele toma uma pílula assim e ele fica super inteligente, ele usa 100% do cérebro. Ali mostra também como a vida dele é desordenada, bagunçada, toda procrastinada, bêbado, alcoolismo, tudo aquelas coisas. E de repente ele toma aquela pílula e ele começa a ver a vida ordenada. E ele consegue, de alguma forma, é como se fosse um autodesenvolvimento aquilo para ele, né? Mas é muito louco também esse filme. No processo da hipnose, eu faço isso aí. Eu coloco a pessoa como se colocasse numa tela, uma projeção de tela. Ah lá. Eu até falo, imagina que você morreu, e aí Deus vai falar para você, vamos ver toda a sua história de infância, tudo que aconteceu com você desde criança. Só que ali só vai vir coisas traumáticas. Então você vai ver todas as coisas que aconteceu com você. E ali eu vou fazendo o processo de ressignificação. Então a pessoa vai voltando, o subconsciente vai trazendo as memórias traumáticas ali e a gente vai ressignificando etapas por etapas. E nesse filme Sem Limite mostra exatamente isso. Tudo que está registrado, você lê um livrinho, naquela época você consegue lembrar dele inteiro, porque o cérebro traz tudo, né? Mesmo que você não tenha interpretado e entendido aquele livro. É impressionante como a capacidade do cérebro da gente, né? O subconsciente é isso, né? Fica todo o nosso... Gravado todas as memórias, todas as coisas. Eu fiz hipnose uma vez, com uma hipnóloga, e eu achei que assim foi, mas não tenho uma experiência. Eu gostaria de passar por uma... É porque são estágios, né? Vamos supor, a gente tem a mente consciente, o inconsciente e o subconsciente. A relação de como a pessoa vai agregar você depende da sua auto-permissão. Eu gostaria de fazer uma hipnose com você, para ter uma experiência, justamente que eu já faço um trabalho de ayahuasca há muito tempo, né? Então eu busco um pouco não infantilizo de forma alguma, porque também para subir lá o cara tem que estar ressignificado com muita coisa. Eu estou já há um bom tempo fazendo isso, daqui um ano, né? Assim, um período. Agora passou o processo meu de renascimento. Mas eu gostaria de voltar na hipnose para eu ter uma verdadeira lembrança da minha infância. Eu queria ver mais momentos da infância, assim, sabe? E a hipnose, eu acho que ela traz essa coisa. Se tiver algum ponto para acertar ali, constelação familiar também acusa bastante, etc. Mas na hipnose eu gostaria de ter essa experiência mais real, sabe? Com um bom hipnólogo. Só que a relação da constelação familiar, você faz e aí o universo vai te mostrando em até 2 anos. Então, às vezes você vai com muita expectativa e você sai meio querendo algo. Nossa, precisava de algo ali. No processo da hipnose, como vai fazer uma regressão, vai buscar os traumas que está profundo, que a única terapia consegue aprofundar nos verdadeiros traumas, não trabalha mais superficialmente ali. E é ali que você vai fazer o processo de ressignificação, porque às vezes a pessoa faz a constelação, eu já fiz a constelação, e você cria uma expectativa, e aí quando você sai de lá, você sai meio frustrado. A hipnose não, ela já vai lá buscar, ela vai direto na causa, ela não fica no sintoma. Eu queria fazer. Me diga uma coisa, a qualidade da hipnose no tratamento, na cura mesmo da depressão, da ansiedade. Claro, depressão e ansiedade ligam juntos. Quem é depressivo normalmente é ansioso, né? Depressão está ligada ao passado, né? Que coisa que já passou, e a ansiedade está ligada ao futuro, né? A pessoa, ela vive das dores do passado e vive pensando no futuro, mas não vive o presente, né? E a hipnose consegue trazer essa pessoa o que leva à depressão e essa ansiedade que o mundo vive hoje, 90% até mais da população, né? Nós estamos já em guerra mental, a verdade é essa, né? O mundo está doentíssimo. Claro que a pandemia ajudou, abaixou mais a frequência das pessoas, o medo foi ganhando muito mais espaço, né? Quanto mais medo, mais o mal domina. Quanto mais livramento e elevação de frequência, mais o bem domina. O que fazer, então, para que nós deixemos de vez os remédios ansiolíticos e que a gente consiga essa verdadeira cura da depressão que mata tanta gente? É a relação da reforma íntima. A relação da depressão, ela tem vários aspectos associados. Uma pessoa amarga, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa vingativa, uma pessoa invejosa. Vai guardando, acumulando isso para ela. Ao decorrer de tempo, que ela não sabe lidar com tantas emoções, vai gerando um processo depressivo associado. Eu faço exemplo de, as pessoas falam, muitas pessoas estão alegres, dando risada, tá com uma depressão profunda e escondida. Relação do palhaço, muitos palhaços entram com depressão ou cometem suicídio e o papel dele é fazer as pessoas darem risada. Quando vai se ver, ao momento que ele tá só, vem aquelas sensações ruins. O Dedé passou pela depressão também, ele fala bastante sobre isso. Não eram pessoas que tentavam agradar as outras pessoas.
Só que no momento que ela tem que lidar com a frustração dela, ela não sabe como lidar com isso. Ela se esconde através de um papel, né? Através de uma fantasia, de algo assim. Sim. Então, vai gerando um processo depressivo, por vários aspectos psicológicos e Você psicossomáticos. esconde através dos vícios também, né? Como os vícios. Lógico. Fuga, né? Você vai usar um entorpecente, algo assim, para fuga. Uhum. Você quer atingir alguém, você não sabe como. Mas quem que você vai atingir sempre é você. Eu tive isso na minha espiritualidade desde pequeno. Qualquer coisa que eu venha a fazer para eu chamar a atenção de alguém, a consequência é minha. Isso desde criança. Então, eu sempre me policiei nas coisas. Porque o depressivo, de alguma forma, ele tem alguns comportamentos estranhos, né? Cada um reage de um jeito, né? Alguns na loucura, alguns gritando. Eu estava na rua esses dias visitando um cliente da Barão do Tatuí, o Priscila. E eu andando com a Fernanda devagarzinho, na frente da loja, assim, subindo a Barão do Tatuí, a mulher gritou assim: saia da frente, seu palhaço! Atrás de mim, ela gritou no meu ouvido, como se fosse uma alma que aparecesse do nada. Puta que pariu, desse jeito! Eu falei, meu Deus do céu, eu dei um pulo, bem no meu ouvido. Eu tava andando com a moça, batendo papo, falando da vida, e a mulher, puta, sai da minha frente, que não sei o que, puta que pariu, não sei o que, gritando. Eu falei, gente... E a pessoa foi embora, como se fosse um elemento do nada. Você viu que está acontecendo umas coisas muito estranhas, né? Olha, do sábado, eu tive segunda-feira passada, eu estava com o carro da Suzy e eu furei o pneu do carro dela. Foi muito louco isso, né? O meu mentor me explicou um pouco em relação a isso. No sábado agora, depois de uma semana, no sábado daquela chuva, eu saí com o meu carro aqui, um carro forte e tudo, né? Saí, fui, peguei o campolim, caiu uma árvore em cima do meu carro, o galho ficou como se fosse a espada do Rei Arthur no motor, vum! E o galho veio, só que furou um pouquinho do vidro, mas não me atingiu. Mas começou aquela chuva, aquelas pedras, né? O carro ficou detonado. Acredito que deu até PT no automóvel. Acredito não, acho que deu. O carro não foi para o seguro ainda, né? E aí eu crio esse movimento, agora eu lembrei, tem essa questão da menina que aconteceu isso, na rua, do nada. Eu estava fazendo uma negociação para o podcast, sei lá o que era, um vídeo que tem que fazer para a pessoa, que eu trabalho com isso. Aí foi isso. Aí hoje o meu pai, essa semana, caiu, meu pai faz hemodiálise, está muito fraquinho, caiu, rachou a cabeça. Essa semana. Mas já está melhor. Até falei para o Manuel, um amigo meu que é muito espiritual também, está psicografando uma trilogia que vai virar filme internacional. Olha que coisa de louco, que as entidades não fazem. A psicografia está praticamente trabalho. O trabalho dele está maravilhoso, vai ser um sucesso. É espiritual também. E ele falou assim, eu estou preocupado com você. Ele vai falar, o meu mentor me orientou algumas coisas em relação a isso. Aí eu cheguei aqui, fui colocar o celular para carregar, pum. Aí caiu, quebrou um negocinho da Suzy de decoração ali, sabe? As perninhas do negócio. E aí você está falando isso aí, eu estou falando em relação. E ele falou o seguinte para mim assim, esse espiritual, ele falou assim, para todas as coisas ruins, é porque vem coisas boas. Em todas as coisas boas, acontecem as coisas ruins. Isso é um caminho que acontece na gente. Você acredita nisso também? Acredito. O que você acha que essa vibração toda está acontecendo? Mas assim, as coisas só chegam a você quando você abre o campo. Como a relação, tudo é formado por energias, se você sintonizou em certas energias mais baixas, você entrou na mesma frequência. A gente ouvir uma frequência de rádio e querer escutar outra. Certo. Então, se você abre esse campo magnético para isso, as coisas vai acontecer. Quando você daí muda o seu padrão, as coisas começam a melhorar, começam a entrar mais no equilíbrio. Então, aí conversando com o meu mentor, ele falava assim, Alex, quando existe o processo de evolução, no teu caso da espiritualidade, que você está se elevando espiritualmente, claro que a qualidade também do obsessor aumenta. A qualidade do obsessor, ele passa de ser um fraquinho para algo maior na sua vida. E como você está num processo de trabalho de eliminação de escassez, de inveja, de um monte de coisas na sua vida, então certas situações acontecem para ver até onde você cai a frequência, até onde são feitos os testes, né? A batida do meu pai não me tirou da frequência, do carro é como se não tivesse acontecido nada, o pneu do carro a gente se resolveu, ali foram os testes da minha questão de escassez, um monte de coisas aconteceram. E engraçado que quanto mais você vai buscando, quanto mais você vai se conectando, eu comecei a dar palestra, inclusive, sobre espiritualidade. Hoje foi meu segundo dia. Eu faço comunicação espiritualizada nas empresas. A palavra tem um poder de transformação. Então, até eu quero agradecer a Jujuba, que fez toda a minha arte bonita, né? E parece-me, assim, olhando por mim, né? Parece que as pessoas gostaram bastante, né? Alguma plantinha eu sementei. Então,
o podcast falando de espiritualidade. Então você tem um movimento grande, né? O comportamento meu em relação às coisas erradas que eu fazia está sendo corrigido. Eu estou me policiando cada vez mais, né? Os vídeos que eu assisto é voltado para isso. Começa a vir uma conexão. Mas junto com tudo isso tem que ter um preparo, né? Você quer um exemplo? Tem uma situação que Chico Xavier estava andando e ele tropeçou e caiu. Nesse patamar, Emmanuel fala para ele, Chico, agradeça. Mentalizando, agradeça. E aí ele agradece por ele ter caído. Daí ele pergunta, mas por que eu estou agradecendo? Porque os espíritos estavam esperando você falar alguma coisa para eles entrarem na tua sintonia e tirar de tua vibração. Então, olha como que o processo de sintonia é forte. Se você muda já na hora, você xinga, blasfêmia, o que você dá? Um campo energético para que eles possam se aproximar. Então cria situações para você realmente... Para ver se você está no eixo ou não. Desequilibrar. Impressionante isso, muito interessante. Então, a hipnose realmente, para quem tem depressão, é uma busca substancial. Desde que ela esteja preparado para buscar a sua autocura. Porque tem pessoas que gostam de... infantilizar. Vai buscar só para coisa? Ela gosta de vitimizar, ela quer ser vítima. Se ela se curar da depressão, não tem ninguém que preste atenção nela e tem pessoas que têm essa mentalidade. Aí não vai vir a cura. Porque a cura só vem se você quer, se você determina ela em você. Eu falo, eu sou uma ferramenta, você é a peça fundamental, principal. Ou seja, você é um caminho para ela, mas Se desde você que ela não queira quiser- andar nela, né? Se você não quiser a cura, não vai vir. Você está Imagina, dizendo que a teu hipnose corpo. também tem que ter a crença, tem que ter a fé ali? Não é só a Ah. fé, não ia ter a vontade de buscar a mudança? Eu chego lá Se eu para for fazer. por buscar pontualmente, isso não vai ter. Se não tiver nenhum sentido para você, não vai ter nada. Não, tem sentido. Vamos supor, eu sou depressivo. Eu quero curar minha depressão, mas eu nunca vou na hipnose e não estou buscando autodesenvolvimento. Se eu for lá, eu vou curar? Se a gente buscar todos os problemas que está associado, acumulando essa depressão, e você continuar no seu processo de desenvolvimento, vai vir sua cura. Agora, se você só fazer a hipnose e achar que através disso tudo encerrou, você não vai passar por mais problemas ou diversidades, não vai adiantar em nada. A pessoa para de usar o remédio quando faz a hipnose? De depressão? Eu vou, Você eu vou aconselha? tirando o remédio ao tempo, entendeu? E ele deixa de ir no psiquiatra? Não, ele pode ir no psiquiatra. Mas imagina, todo esse O que é um problema... psiquiatra para você na sua Imagina, hoje ele só te medica e te deixa lá escondido com os seus traumas. As pílulas da Associados. felicidade, a pílula da felicidade. Vamos lá, você toma um remédio, você vai dormir, você vai ficar apagado dos seus problemas que você precisa enfrentar. Para você ficar apagado, mas não resolve. Pessoas que tomam remédio de depressão há 20, 30 anos, isso aí é um tratamento benéfico? É um convite para esclerose quando ficar velho, né? Para Alzheimer e tal. Agora, o processo da hipnose, se todo o problema vem da parte psicológica, psicossomática, são neurotransmissores que está gerando, desencadeando uma ansiedade exacerbada, coisas assim. Se você entra com a hipnose, faz a ressignificação dos gatilhos que vai somando em você, tirou isso, qual é a necessidade da medicação? Se você não está mais com aquela ansiedade, se você não está mais sentindo depressivo, por que daí você tem que tomar medicação? A depressão é uma doença da alma ou é uma doença mental? Ela é uma doença do espírito associada, porque a primeira coisa que vai atingir, a parte espiritual começa a adoecer, a parte mental começa a sentir e o corpo padece. É uma ligação. Então ela é mais profunda que uma dor de corpo, por exemplo, né? Ela é mais profunda. Do que você ter uma dor É porque vem primeiro a parte espiritual começando a adoecer, a parte mental vai ficando doente. Como eu falei, ela perde a fé dela, né? uma pessoa amarga, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa rancorosa, uma pessoa egoísta, ou uma pessoa que quer tudo para ela, não presta atenção no seu próximo, não faz nada de bom. Ela vai acumulando toxinas, porque o corpo vai ficando ácido, ele sai da parte de alcalino para ser mais uma acidez, e aí vai gerar doenças associadas, como câncer, como um monte de coisa associado. Tem um fundamento da onde está vindo. Tanto que o documentário Rio, que é a cura, lá tem várias histórias de pessoas que buscaram sua autocura através de cuidar da sua mente, de buscar o auto-perdão. Mindfulness é legal. Para você ter uma ideia, tem uma mulher É nesse mindfulness que fala, né? nesse relato, ela conta que ela estava em coma, com bastante nódulos cancerígenos nela, que o médico deu expectativa de 1 semana de vida. Nesse processo, ela encontra o pai dela no plano espiritual. Isso é o relato dela. E aí tem o perdão.
ela abraça ele pede perdão para ela Que pede legal. perdão para ele. Eles começam a se conectar. Nisso, ao decorrer da semana, o médico vai fazendo os exames e vão vendo que aqueles nódulos cancerinos tá sumindo. Ela volta do coma. Só que antes dela voltar do coma, o pai dela fala: filha, agora você precisa ir. Daí ela fala: eu não quero ir, pai, tá muito bom aqui. Não, mas agora você precisa ir e continuar a sua missão. Quando ela volta, estava desenganada, ela volta, não tem mais nada. Foi tudo eliminado. O corpo foi promovendo sua autocura porque a doença dela era uma doença psicológica, psicossomática, que estava acarretando ali. E ela não era para ir embora, então. Também não Você acredita era. que a gente tem um dia certo para ir embora, não? Se eu estiver em São Paulo, tiver uma briga lá no centro, andando a pé lá, como minha frequência está elevada, as pessoas não vão me enxergar, é isso? Não, quando chegar a tua hora, você vai Não, independente se eu da estiver sua lá, frequência. sim, mas se eu não estiver lá, sim, não, aí sim. Mas se eu não estiver na frequência bacana e se eu não está na hora, eles não Frequência boa, você está atraindo coisas boas pro seu vão. lado. Você passou por ali, mas você está ali no momento. Pode não você ser passa- atingido a nada. a entendeu? nada. 1000 cairão à sua direita e 10.000 à sua esquerda, mas você não será Tudo atingido. não será atingido. Porque você está em horário vigiar, está em constante elevação de frequência. Não é? Muito bom. E a ansiedade é a mesma coisa, né? Depressão e ansiedade estão ligados os dois, né? As doenças psicossomáticas, né? Os TDAH da vida e etc, etc, né? Depressão é um pouco mais complicado, né? Mas enfim, o abuso sexual, você falou aqui, a tentativa de suicídio também é pessoas que tentam se suicidar, se cortam, bebem demais, ou pessoas que correm com o carro para se matar. Essas tentativas de suicídio que são diversas, né? Na internet tem uma aula para isso, né? As pessoas que querem se matar, elas têm aulas e aulas na internet para isso. E aí, sobre o abuso sexual e etc, e todas as coisas, como usar a hipnose nesses casos? Muitas pessoas que estão com depressão não sabem o porquê da depressão. Aí, nesse processo da hipnose, muitas das vezes a gente descobre que o processo que está somatizando essa angústia, esse desânimo, está associado ao abuso infantil que teve quando tinha 2, 3, 4 anos de idade. A depressão? A depressão. Às vezes pode ser um abuso, é isso? Pode ser um abuso. E quando não é abuso, o que que é? Aí é outros motivos Outros somatizados motivos. que daí a pessoa vem Mas trazendo nem à todos tona. é abuso, né? Senão daqui a pouco vai ficar uma polêmica. Nem todos é abuso, mas a maioria das pessoas que eu atendo no meu consultório tem associados a abuso infantil. E vai descobrir lá. Vai descobrir lá. Tem pessoas que sabem, mas a maioria não sabe o que está acontecendo. Só sabe que sente um desânimo grande, não tem vontade de nada, dificuldade em se relacionar com as pessoas. E aí a gente faz o processo e vai ver está associado a um abuso infantil. A relação de toque, tive uma paciente que eu atendi, que ela tinha dificuldade que as pessoas tocassem nela, o próprio marido. E aí eu falei, muitas dessas coisas estão relacionadas a abuso. Ela falou, imagine, não pode ser alguma. Minha infância foi maravilhosa. Eu falei, isso é o que o seu consciente está falando. Vamos ver a memória guardada no seu subconsciente. Santo Deus, é o registro arcástico, como é que fala? Aí, Arcástico, como é que fala? arcástico. Arcástico. Aí o que aconteceu? Quando eu fiz o processo de regressão, O que será que tem lá no meu, Santo? teve 2 processos de abuso. Um com 9 anos de idade, e outro com 11. Então imagina só, na mente consciente, crítica e analítica, tudo normal. No subconsciente, somatizando nas dificuldades em se relacionar, nas dificuldades no toque, na dificuldade na hora de ter uma relação sexual, porque aí esse gatilho começa a somatizar em você, e aí vem memórias que você não percebe o que é. Qual a idade que pode fazer hipnose? Com a idade, acima de 6, 7 anos de idade, já pode começar a trabalhar algumas coisas. Porque quando está muito novinho, não vai ter aquele discernimento, aquela consciência de você começar a buscar algo, entendeu? Mas já com uma idade já de consciência Você legal, consegue já 12, ir 13, trabalhando. 14, 15. As memórias estão todas gravadas. Quando a gente faz regressão, a maioria dos casos de traumas é 2, 3, 3, 4, 5 Ou anos. seja, de quanto idade. mais novo, menos trabalho para o hipnólogo, né? Tem menos registro. Para resolver. Mas a fase da infância ela é fundamental para o que vai atingir no futuro. Esse é o setênio, os primeiros 7 anos, né? Ela é A cuidar da fundamental. criança, porque é onde tem a formação de tudo, inclusive do caráter dela, né? Até a relação que eu falo, a criança ela tem o pai e a mãe como herói até os 10 anos. Passou dos 10 anos, na fase de adolescência, ela tem os amigos como herói. Olha para você ver como a vida é sábia em vários aspectos. Depois da idade da adolescência, para a fase adulta, é a namorada ou o namorado que é a parte de herói primeiro. A fase adulta é 25 anos, mas
Passou essas fases, você vai ter. Depois você vai ter os filhos. Então, quem vai ser a primeira pessoa mais importante para você? Seus filhos. Então, a pessoa que era herói, o pai que era herói, ele se torna o último Tá ouvindo aí, Juba? na trajetória. Na trajetória de vida, se torna a última Eu pessoa. arrebento você, filho. Ó, só a hipnose. Tem que fazer hipnose. Eu vou arrebentar você. Já pro pai por último, pior que a gente deixa mesmo os pais, né? E essa é a realidade. Essa é a realidade. Por isso que não é querer ter filho, pode ficar se matando por causa de filho. Qual Então. é o seu apego com seu pai? Não, eu tenho um carinho com meu pai. Não, apego com meu pai. Não, uma relação com meu pai é uma relação muito boa, só que não é aquela coisa de uma relação que eu tenho com a filha, por exemplo, Então, diferente. porque esse é o aspecto. É o aspecto. A fase de herói passou. Não, eu não estou acusando ninguém, estou falando só que essa questão. Então são fases, entendeu? Então a fase de herói já não é mais. Então a melhor fase que você tem que aproveitar com seus filhos é de 1 a 10 anos. Você dá o máximo ali. Porque você vai deixar memórias, porque depois você vai ser o último. Ele tem você como primeira pessoa, meu herói, meu pai, tudo. Depois que ele passar a fase de crescer na adolescência, indo para a fase adulta, indo para você não é mais, você se torna o último. Aí você volta a ser importante quando ficar velho, né? Não, aí quando você fica o cara que passou pela essa fase, sim. Mas quando você deixa o teu pai de lado, aí ele vai sentir que ele não é mais importante para ninguém. Por que aumentou o índice de suicídio de idoso? É se sentir incapaz, inválido, tudo. Desde parte de sentimentos, de trabalho, de tudo. Aham. Ah, sim, isso acontece muito. Por isso que é importante trabalhar até morrer. Né? Eu vou no meu pai e falo, pai, te amo muito. Esses dias eu fui no meu pai e conversei com o meu pai. Hã? Trabalha até morrer. Eu quero trabalhar, eu quero estar em atividade falando aqui com quanto conhecimento tem que passar esse meu conhecimento para os outros, tá louco? Jesus já ensinou, né? Homens grandes se tornam pequenos para que os pequenos se tornem grandes. Ele lava os pés dos apóstolos para quê? Um homem daquele poder, né? Com toda aquela A conexão. humildade vem de A cima. humildade vem de cima. Você tem que passar informação, fazer alguma ação, porque você não pode ficar um corpo pesado no universo sem fazer absolutamente nada. E é isso que muita gente da antiguidade não sabe. Os caras se aposentavam com 50 anos. E os caras ficam vivendo até 80, 90, 30, 40 anos sem fazer nada, recebendo de aposentadoria. E não fazendo nada pelo mundo. Pense bem. Nem todo mundo, Alex. Eu não estou dizendo todo mundo. Eu estou dizendo que as pessoas que não fazem. Não todo mundo. Isso aí serve para quem não faz. Para quem faz, não estou julgando. Não é todo mundo. Mas pense que a maioria fica o quê? Outra coisa, por que o homem é mais bunda mole que a mulher depois de uma certa idade? Porque na realidade você vê, mulheres quando ficam viúvas, que a maioria ficam, né, os homens vão antes, porque geralmente o homem é mais velho que a mulher, né, e os homens, pela brutalidade da vida, acabam indo mais cedo que a mulher. Isso numa época, mas num outro período. Hoje parece que se igualaram um pouquinho nessa brutalidade toda, porque a mulher também, né, vestiu a cueca e o homem acabou colocando a calcinha. É isso que aconteceu. E aí, hoje, você vê um monte de viúvo, os velhos viúvos, eles não viajam, eles não fazem nada, eles só sabem ficar no bar, batendo papo, esperando, porque a vida inteira a mulher cuidou dele. A mulher morre, ele não sabe viver. Isso acho que é o problema da mãe. Não. A mãe protege demais. Mas a mãe mas eu tô falando um homem que depois que tá 40, 50 anos casado, a mãe já morreu faz tempo. Que não cortou, Alex. Não, pode até ser, mas eu estou falando a relação do homem. É que a mulher também trata ele como filho. Sim. É esse o Lá problema. no meu Não consultório. sei se é erro, não pode generalizar também. Não, isso é um problema que vem de infância. Quando a mulher está relacionando com o marido e ela está na fase de mãe protetora, o que acontece? Por que o relacionamento vai diminuindo? Porque por uma mulher olhar o homem, ela tem que ver o homem como um alfa, um protetor. Macacão, olha eu assim. Quando ela começa a ver o homem como um beta e ela é a relação Assim, de força, o feminino atua mais do que o a primeira masculino. coisa que vai acabando é a relação afetiva. A relação sexual já está bem mais fraca e isso aí vai diminuindo, porque ela não consegue enxergar o alfa na vida dela. Essa relação pode estar associada a problemas de infância, de relacionamentos com pai e mãe, entendeu? E aí a mulher começa a criar esses mesmos vínculos com o marido. Se a mulher pode ter problema com o pai, de não ter o pai presente, e o marido pode ser o pai dela, porque é uma inversão. Uma dificuldade do relacionamento com a mãe, ela vai gerar com o marido. Aí ela vai ser protetora, cuidadora, servir o marido em todos os aspectos, e aí ele começa a enxergar ela mais como uma mãe, não como uma mulher.
E aí começa... A questão da energia feminina e masculina, né? O contrário, né? Isso acontece. Existe hipnose, sinastria de hipnose, onde faz hipnose no homem e na mulher para saber o que os pontos deles que não... As conexões. Conexões existem? Então... Você faz hipnose simultânea? Não. Não, quando eu faço para casal, entendeu? Cada um... Chama de sinastria isso, né? Cada um no seu intuito, entendeu? Eu vou trabalhar para fulano e depois eu vou trabalhar para ciclano. E aí vamos ver se a energia deles vão voltar a se conectar. A relação... Quando estão separando, que eles estão em fase de separação, de briga, alguma coisa? Um conflito, Então, imagina, as energias estão diferentes. Então, eu tenho que tentar promover o autoequilíbrio. Nesse aspecto, a pessoa depois, após a hipnose, se a esposa fizer e o marido não fizer, ela pode ter uma mentalidade diferente da dele, porque subiu o padrão de energia. Então, aquilo que era interessante já não é mais. Se ele vir reclamar ou vir fazer alguma coisa, ela vai dar sugestão. E para ele que está no patamar de energia baixo, vai gerar conflito. Pode o casal, os dois fazer daí, e mesmo assim não entrar na mesma frequência. E cada um entender que foi bom, mas agora não vai mais. Eu preciso seguir minha vida ou juntar de novo, entendeu? Ser melhor do que já estava. Estava num processo de estagnação e agora começou a modificar ele. A dogmatização da vida e as crenças limitantes que são geradas, muitas vezes, inclusive, na doutrina das igrejas. O que isso suja no subconsciente das pessoas nos tratamentos que você faz? O que atrapalha as pessoas... Eu não trabalho na crença religiosa. Sim, que lógico eu trabalho não, mas a crença no também suja o subconsciente. Muito. Por isso que vamos dar um exemplo. Se a pessoa acredita que, vamos supor, o Buda que vai curar ela, e eu tenho uma outra crença, não importa o que eu tenho, eu sim o que faz sentido para ela. Então eu vou trabalhar na crença dela. Se ele viaja com ela até a China, é isso? Eu vou trabalhar na crença que é importante para ela, porque o intuito é o paciente, a melhora para ele, não para mim. Nesse processo aí, tem pessoas que estão apegadas às crenças religiosas, a bloqueios religiosos. Então eu vou colocando aspectos para ela entender. Porque quando falamos de espiritualidade, estamos falando de algo acima disso. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando das religiões. Não, e as pessoas entendem que... Religião é coisa de fora. Eu sempre falo, vamos buscar o estudo religioso, não a crença religiosa. Porque se você apegar a crença religiosa, é um dogma que você vai ficar preso a alguns aspectos. Quando você estuda a espiritualidade, você vai entender o seu processo de reforma íntima, como você pode fazer para você ser melhor com você mesmo, como você pode ser melhor com o próximo. Isso é uma espiritualidade. Você está evoluindo a sua parte espiritual. Desenvolve mais a sua empatia, inclusive. Você consegue melhorar mais. Com certeza, né? Como você lida com a espiritualidade nos seus tratamentos? O tempo todo. Eu estou atendendo o paciente e ali eu estou percebendo. Vários pacientes, às vezes, estão lá na maca, eu estou colocando a mão, mexendo, e eu começo a receber mensagem espiritual. Atendo pessoas de várias crenças religiosas. Como é que eu vou abordar as situações? De maneira diferente, jogo até uma porque palavra. O cara que é muito habitolado, para ele fazer um mapa astral, por exemplo, é coisa do demônio. Hipnose, então, é coisa do diabo. Quem não tem o conhecimento, acha que é. Tudo é coisa do diabo. Meu espírito vai sair daqui, será que eu vou voltar? A hipnose, ela se qualifica como esotérica? Ou é uma técnica medicinal? Não, ela é uma técnica já milenar, ela é desde o século III. Tudo bem, sim, mas até aí, filho, a astrologia nasceu com Hermes Trismegisto, no nascimento do Egito, e até hoje o nego fala da astrologia, ele fica cabelo em pé. Não estou falando de ver signo, tá? Estou falando de ver mapa astral, que é matemático. As pessoas não acreditam em numerologia, que é fantástico, precisa na hora de fazer análise. A hipnose, ela pode ser considerada espiritual, é uma ação espiritual, ela é uma ação mental, ou ela é algo científico? Ela tem embasamento científico, tem vários artigos, mais de 2.000 artigos publicados no PubMed, se entrar, sobre a questão científica e espiritual. Certo. Tem várias relações de mensagens espirituais associadas. Quando fala da psicanálise, o pai da psicanálise, Freud, tem uma relação, fala espiritual dele, que ele veio, quando ele foi querer aplicar a hipnose, ele tinha dificuldade, tinha câncer na garganta, câncer na boca. Ele tinha dificuldade. Como é que se você não tem uma boa comunicação, como é que você vai colocar a hipnose? Então, ele teve alguns aspectos e algumas vivências com algumas pessoas que ele tratou, experiências de passados, e ele não aceitava, porque ele era um judeu, ele tinha um medo de ser julgado.
Nesse processo, ele deixou de cumprir a missão de falar da espiritualidade, que foi quando ele voltou ao plano espiritual, isso é por mensagens psicografadas. O maior arrependimento dele foi de não ter dado a continuidade sobre a espiritualidade, porque ele deixou de falar a importância que era a hipnose associada à espiritualidade, porque quando você faz uma regressão, você muda, você volta, pode voltar ao passado, ou coisas de memórias e vivências de passado. E ele não aceitou isso naquela época dele. Ainda mais por ele ser judeu, ia ser julgado, tudo. Então, tanto que ele saiu fora desse processo porque ele era um aluno coadjuvante, ele não sabia também aplicar esse processo. Aí falam, Freud saiu da hipnose, ele não aceitou a hipnose não funciona. Então fala, Freud saiu da medicina, a medicina também não funciona. Porque ele largou da medicina para ir para a psicanálise. Então, nesse processo é que as pessoas não buscaram as verdadeiras histórias, e sim do que uma pessoa conta para outra. Nos estudos comprova que ele abandonou porque ele tinha dificuldade, ele colocou uma prótese na cárie dentária, tinha uma prótese na mandíbula que colocava para ele poder falar. Porque ele já tinha arrancado toda essa região já dele, do maxilar e da mandíbula. Sobre a questão da sexualidade, por exemplo, alguém busca algum tratamento na hipnose para tratar uma pessoa que é bissexual, uma pessoa que é homossexual, uma pessoa que é prostituta, sei lá, qualquer coisa assim? Existe alguma coisa? As pessoas buscam isso? Já teve casos assim? Já. Porque pessoas que muitas vezes ela é uma homossexual, mas ela não aceita ser homossexual, ou é uma pessoa que é hétero, mas que ela tem que se conhecer como homossexual, mas não consegue se revelar para o mundo, e a hipnose ajuda? Me conta os casos assim. Ajuda a se libertar. Eu já atendi casos de pessoas que gostava mulher gostando de outra mulher e a família não aceita, e aí você vai fazer o trabalho, fazer a pessoa a se descobrir, a se soltar, porque ela tá tem presa. dentro dela, mas ela tá presa, ela não tem coragem de... Ela não tem coragem de expor para as pessoas. Fica mentindo pro mundo. Perante daí dos julgamentos. Então o trabalho que a gente vai fazer é dar a libertação para ela, a força, o empoderamento para ela. E onde ela busca essa chave? Onde que ela muda essa chave lá na hipnose? Por que ela está presa a isso? Alguma coisa lá atrás? Ela está presa às relações do pai, da mãe, na imposição, nas crenças que colocaram para ela, nas crenças religiosas, que isso é coisa do capeta, que você vai para o inferno. Ela está presa a esses dogmas. Eu vou quebrar esses dogmas dela para ela ter sua autonomia e de viver as suas experiências que ela quer, porque o livre-arbítrio é dela. A escolha é dela. E ao contrário, já teve também? Em que sentido? Pessoa que é uma homossexual e quer voltar a ser, quer ser hétero, alguma coisa, quer buscar alguma coisa nesse sentido? Não, é difícil. É? Não, perguntando, não sei, né? Acontece. É difícil. Não, então beleza, então. Para a questão de desbloqueio, para estudo, a pessoa que está com problema de estudo, para que não está conseguindo, pessoas que têm medos, receio, por exemplo, alguém que quer fazer uma faculdade, mas tem problema de achar que não é capacitada, que ela tem certos traumas, que não consegue chegar no caminho que ela quer, entendeu? Que ela já cria esses medos, esses monstros que muitas vezes impedem de mostrar a real capacidade que ela tem. Muitas vezes acontece isso, principalmente na época de vestibular, onde as pessoas são muito pressionadas, os pais pressionam muito os filhos se cobram muito em relação a isso, né? Até para justificar o investimento que os pais fizeram para os filhos. Tem muitos pais que estão absurdamente, causam pressão na vida dos filhos. No caso desses supostos universitários, né, estudantes, pessoas que precisam se libertar, buscar um pouco mais de agilidade, de consciência, de inteligência, a hipnose ajuda? Você já deu várias respostas aí. Nessa relação de cobranças, ou da pessoa se sentir insegura, vem da onde? Nas relações dos pais. Frustrações que o pai queria ser, vamos supor, o pai queria ser médico, não conseguiu e quer obrigar o filho a ser médico. Mas não é o intuito do filho, mas coloca a expectativa dele pro filho. Isso vai gerando daí uma insegurança, vai gerando vários problemas associados, porque não trabalhou ali no processo de infância, ou o pai mesmo não conseguiu trabalhar esses traumas, ou a insegurança, ou o problema que ele teve de não conseguir fazer uma faculdade, ou ser um bom empresário, ou coisas assim. E aí coloca as dificuldades ou as adversidades pro filho. E ele sofre na hora da faculdade, ele não consegue passar num vestibular. Aí ele vai se sentindo, e aí se ele tem dificuldade ou ele não passa, ele vai se sentindo incapaz, porque daí o pai fala, como que você não consegue?
Você é um fraco, coloca as frustrações dele pro filho. Tá, e o filho buscando na hipnose consegue se libertar disso. E aí o filho vai se conhecer, né? Porque o filho tá nesse processo fazendo a vontade do pai, não a vontade dele. E aí ele vai criar empoderamento, força, se conhecer o que realmente ele quer para ele, para a vida dele, para ele modificar isso daí. Porque a partir do momento que ele começar a reconhecer, ele vai ter que colocar em posição dele. Isso vai gerar uma confusão familiar, que é o que gera bastante. Ele vai poder se conhecer e colocar sua autonomia. Não, eu não quero isso para mim. Isso é um desejo, um sonho seu, não meu. Ele vai ter que se posicionar. A hipnose vai trabalhar isso para ajudar nesse processo. Ou seja, ajuda em tudo então, né? Bom, eu estou conversando com você, por gentileza, que está na audiência, puder assinar o nosso canal, agradeço muito, fazer um comentário, compartilhar essa entrevista, que é muito interessante, né? Hipnose e espiritualidade, né? Osteopatia, hipnose e espiritualidade, junto com a fisioterapia, sei lá como vai ser o título aí, que a nossa mestre, né? Jujuba vai criar daqui a pouquinho pra gente, com toda essa alegria, né? Que vive intensamente todos os dias, graças a Deus. Pedir para você assinar o nosso canal, apertar o sininho. É muito bom ter você na companhia, espero que você nos siga também, né? Temos segunda-feira de espiritualidade aqui, né? Sempre você vem aí com o espírito físico, literalmente físico, né? De porte mesmo, lutador de jiu-jitsu, campeão, mestre, 25 anos, formador inclusive de campeão mundial, campeões mundiais aí, não sei. E além disso, né, da questão física, trabalha a questão mental com a hipnose, né? E é o médium que trabalha a parte espiritual. Está jogando em todos os campos, está na seara do corpo, da mente, do que você está vivendo a verdadeira 7 níveis de consciência aí, que é muito legal isso, né? Um trabalho que a Cabala ensina muito a gente a Cabalar, né? E a gente fica muito feliz de recebê-lo aqui, dizendo que o nosso programa de segunda-feira trata de espiritualidade. Hoje o assunto é saúde, excepcionalmente, mas o assunto caberia facilmente na espiritualidade. Terça, empreendedorismo. Na quarta, contamos história de sucesso. Vamos mudar a programação de quarta-feira, né? Tem novidades aí que eu vou anunciar para vocês. Priscila Guzmão e suas eficiência total nas tecnologias do Instagram, logo vai comunicar vocês aí do que está acontecendo com o Ruivo Cast, né, na quarta-feira. Na quinta mantemos os médicos e os psicanalistas, psicólogos e psicanalistas, né? Que agora de quinta-feira a gente fala de doenças emocionais também. E na sexta-feira arquitetura, tá bom? Continuamos assim, firmes e fortes, pela graça do divino, onde nós temos aqui o dom de poder celebrar a vida de forma substancial, trazendo informações que sejam tão importantes para nós, assim como para vocês. Porque nessa vida, o que nos liberta é o conhecimento. E a nossa intenção aqui, o propósito desse programa, é levar conhecimento que possa agregar na sua vida. Se salvarmos uma alma no ano, o nosso trabalho já está cumprido, nossa missão está cumprida. Afinal de contas, quem muda seu micromundo, ajuda a transformar o macromundo. É assim que funciona. Correto? Corretíssimo. Mais alguma mensagem? Por que a espiritualidade, para finalizar, é tão importante nos tempos atuais, nos dias de hoje? O que você tem ouvido aí? Você acha que o mundo realmente está nessa coisa de sair de terceira dimensão para quinta? Já saiu, né? Da terceira para quinta, o mundo está se regenerando, a frequência da Terra está aumentando, as pessoas que estão na terceira ainda, com maldade, egoísmo, fofoca, reclamação, falta de gratidão, olhar sem crença, tudo parece que é loucura do que as pessoas estão falando, ainda muito céticos, pessoas que estão nessa vibração da terceira dimensão. Como é que vai lidar com essa quinta dimensão? Os espíritas explicam isso com muita facilidade. Os espíritas, o nosso lar está aí, o 2, né, para provar um pouco disso, né, que está falando da nova era no nosso lar, o novo 2, eu já sei, nossa estima já sei. E tantos elementos importantes da terapia holística, esotérica, né? Inclusive pastores e padres que realmente verbalizam o conhecimento real das coisas também estão falando, né? A maioria não, mas boa parte está falando. Uma parte está falando, juntamente com esses terapeutas, sobre o caminho do divino que está chegando. Não sei se nós partiremos e a Terra fica, ou se a Terra vai e a gente fica, né? O processo de regeneração já está mudando. Vem desde 1857. Quando lançou o livro do Allan Kardec. Quando lançou, e foi falado que em 1957, no programa Pinga Fogo, Chico Xavier já estava falando que já tinha 100 anos do processo de regeneração. Que em 2057 seria já um mundo regenerado. Uhum. Então a gente está nesse processo de regeneração. Tanto que, por isso, no filme fala bastante sobre o esvaziamento do umbral. Por que as pessoas pioraram após a pandemia, ou por que está tendo bastante... O medo aumentou.
porque muitas pessoas já estão encarnando já para ter a redenção, para tentar modificar. E aqueles que não conseguirem, vai voltar para o mundo primitivo. Quiron, Vai voltar para Quiron. É o mundo primitivo, onde vai voltar... como era a Terra antigamente. Como era antigamente. E aqueles que já estiverem no processo mais evolutivo, aí vão permanecer aqui. vão permanecer vão pra outro- aqui ou e vão pra outro depois planeta, vão é. para outro planeta. Isso mesmo. Luz e paz para você, viu? Muitíssimo obrigado. Depois que acabar aqui, você faça uma análise minha aqui agora, que eu já sei embora vocês vão análise. Tudo bem, se apertar muito, faz pum, né? Que a barriga tá encaixada. Acho que é do shake que eu tomo de albumina. Aliás, vou dar uma albumina para ele. Tem albumina de presente para esse homem aqui, que eu preciso fazer que ele faça uma hipnose. Tem um armário aqui, por favor, produção. Produção. Oi, mais produção. Vamos levantar a produção, sair dessa cadeira maravilhosa, né? Cultivando o nosso momento, ver se tem uma aí, eu quero dar de presente para ele. Pega, vê se tem a clarinha aí, tem a outra, isso, dá clarinha de chocolate para eu. Não tá vencido não, né? Não, porque um dia eu dei uma vencida aí, eu dei pro médico, eu devo ligar pro médico, eu tenho uma vencida para você. Obrigado, querido. Aí, sua participação, braço de jujuba, né, nesse momento. Aqui a albumina da Maxi Ovos 100% genuinamente sorocabana, espalhada em todo o Brasil, para quem quer tomar albumina, diferente do whey. A albumina é mais fiel em termos de nutrição, com a qualidade impecável desse produto, que compete com os grandes wheys, aí, os melhores whey. Não sei se você conhece, deve ter tomado albumina na sua época, que a albumina tinha gosto de ovo, né? Nossa. Não, mas isso aqui é uma delícia, não tem nada a ver com ovo. É uma qualidade. E outra, a Maxi Ovos tem a granja Shinoda. Então os ovos são colhidos não é do pé, né? Colhidos da... já? Tem que voltar então. Já trabalhou? Não. Que história é essa? Tem que colocar a Max de volta, porque a Max realmente é impressionante. Faz 3 anos que estou tomando essa albumina e ela não me enjoa e é muito boa mesmo. Então esse é um presente para você. Vou pedir para o pessoal do comercial voltar a falar com vocês lá, né? Eles voltarem com a albumina, porque realmente clara de ovo é diferente da lactose do leite, né? Obrigado, eu que agradeço. Tá bom? Maxi Ovos, espalhada em todo o Brasil. Obrigado, viu? Luz e paz. Felicidades. E para você, um forte abraço, luz e paz também. Vamos em frente, vamos revolucionar a nossa vida. Afinal de contas, para amar as pessoas, tem que amar você primeiro, tá bom? Vamos lá, segue em frente. Até amanhã.